Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexão Alix. Aqui a gente fala sobre temas relacionados ao Wi-Fi, temas relacionados a provedores de banda larga e também assuntos nesse mesmo contexto, né? Usando as mesmas tecnologias ou tecnologias similares, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema interessante que até transcende aí a questão do provedor de banda larga, né? Que é sobre a explosão aí do IoT, né? E sobre isso eu vou trazer o nosso convidado aqui mais que especial, Gaspari Bruno, CTO da Alix. Tudo bem, Gaspari? Tudo bom. Tudo bem também. Gaspari, vamos lá. A questão do IoT, né, da internet das coisas, está mais do que consolidada, né? A gente tem aí diversos segmentos da indústria, parte até de agropecuária, né? Condomínio, enfim, o IoT está em tudo e a gente só não está ainda percebendo nitidamente, mas ele já está, né? E vamos lá, sobre os meios de comunicação, né? O IoT a gente vê como uma grande palavra, quase como uma entidade, né? Mas tem tecnologias distintas, né, de comunicação, tem cenários distintos, né? Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente, né? É que nem tu comentou, o IoT, ele tem diversos cenários, né? Às vezes tu pode aplicar ele na indústria, pode aplicar ele no condomínio, e dependendo do que tu tá querendo monitorar, né, com esse IoT, tu vai utilizar um diferente dispositivo de comunicação, né? Tu pode ter IoTs que estão sendo alimentados, né, pela energia elétrica, né, através da tomada. Tu pode ter IoTs que estão sendo alimentados por baterias, né, que podem ser baterias grandes ou até mesmo baterias pequenas, né? A gente tem IoTs aí que tem que ter uma vida longa, coisa de 10 anos, né, transmitindo dados utilizando pilhas, né, pequenas, e que tu vai largar em regiões completamente remotas. Então, a maneira como tu vai fazer a comunicação desses dispositivos IoT vai depender muito da finalidade dele. Por isso que a gente tem muitas técnicas de comunicação IoT, né, algumas já consolidadas, algumas ainda em desenvolvimento, mas a gente tem várias delas e a gente trouxe algumas delas aqui para apresentar, né, para o pessoal. Legal, né? Vamos ver algumas delas. Vamos começar pelo Wi-Fi. O Wi-Fi, ele é o mais conhecido aí do mercado, né? A grande vantagem que ele tem é que um dispositivo IoT que esteja operando no Wi-Fi, ele vai conseguir falar com um access point, né, normal, comum, que nem a gente encontra, né, os access points residenciais. Né? O grande problema que a gente tem... Só um parênteses, access point roteadores Wi-Fi. Roteadores Wi-Fi, ok. Exatamente, os roteadores Wi-Fi que a gente conhece, né, normal dentro das residências. Né? O grande problema dele é o grande consumo de energia. Né? Então, o uso do Wi-Fi dentro de um dispositivo IoT, ele tem que ser pensado, por exemplo, eu posso utilizar ele para lâmpadas elétricas, aquelas lâmpadas que eu quero ligar ou desligar, são bons recursos para te utilizar o Wi-Fi, que elas têm, né, estão ligadas sempre na energia elétrica. Né? Então, a gente tem que pensar aonde que vai utilizar, né, esse cara, porque o Wi-Fi, porque ele tem um consumo grande de energia, mas... Tem um alcance um pouco mais limitado. Exatamente, né, o grande negócio dele é que ele tem um alcance lá do 2.4, que a gente está aí, né, na faixa aí até de 100 metros dentro de uma área aberta, né, então... Isso pode ser limitador, Isso, né? Pode ser um grande limitador. Mas tem um lado bom, né, que é a parte dos dados. Exatamente, ele pode trafegar muita informação, né? Esse aqui é a parte interessante. A gente tem uma largura de banda muito grande, então eu posso trafegar, né, imagens, posso trafegar vídeos. Por exemplo, né? eu tenho um drone que tira foto. Exatamente. Ele pode se beneficiar desse tipo de conexão. Os drones, eles são movidos a bateria, mas por curtos períodos de tempo eu posso utilizar um Wi-Fi. Então, quando tu vai largar um drone aí durante 1 hora, ele fica batendo fotos, fica batendo vídeos, né, durante esse período ele pode utilizar o Wi-Fi para fazer essa transmissão sem problemas. Perfeito. Qual o próximo, Gaspari? Pensando nesse processo que a gente tem de economizar bateria, né, a gente tem o Bluetooth. A grande vantagem do Bluetooth é o baixo consumo dele em bateria. Ele ainda trabalha nas frequências de 2.4, que nem o Wi-Fi, então ele consegue transmitir, né, uma largura de banda grande, ele consegue transmitir áudio, por isso que ele é muito utilizado, né, quando tu tem fones de ouvido, né, Bluetooth, ele se utiliza bastante. No entanto, ele trabalha em curtas distâncias. Ainda menor do que exatamente, por causa do baixo consumo. O baixo consumo dele, a potência que ele larga dentro da antena é muito pequena. Né? Então ele tem que trabalhar com distâncias de alguns metros. Né?
5 a 10 metros no máximo, né, para ele conseguir operar. Mas ele consegue trabalhar com uma largura de banda grande. Por isso que ele é usado bastante, né, em fones de ouvido, em aparelhos que a gente tem proximidade, né, com o dispositivo que está recebendo essa informação. Perfeito, perfeito. Qual o próximo que a gente tem? O próximo que a gente tem é o Zigbee. O Zigbee, ele já veio com uma ideia de trabalhar nas bandas de sub-gigahertz, que a gente chama, que são aquelas faixas de frequência, por exemplo, de 900 MHz, certo? Eu consigo trafegar menos informação, bem menos informação. A gente está falando aí de coisa na faixa de 100, 200 kbps por segundo, né? O que para alguns IoTs é o suficiente, porque a gente está trafegando aí informação de alguns dados, de aparelhos, né? E outra grande vantagem dele é que ele consegue trabalhar em malha. Né? O que acontece? Eu consigo transmitir o dado de um aparelho Zigbee para outro até eu ter uma estação base, né? Até eu ter um ponto de acesso que vai receber essa informação e aí colocar ela na internet ou num ponto né, central. Então o Zigbee, além de ele conseguir ter esse baixo consumo, ele pode ir retransmitindo ele mensagem. pode ir retransmitindo mensagens. Ou seja, eu posso ter um alcance até relativamente maior comparado ao Wi-Fi. Exatamente, né? Ele tem um alcance maior até em relação ao Bluetooth. Quando né? você considera esses saltos, né? Quando considera esses saltos. Né? Agora, ele ainda é muito utilizado em IoTs residenciais. Sim. Certo? Então, e tem uma questão também da compatibilidade, né? Já começa a ser um pouco mais restrito, né? Exatamente. Eu não tenho mais... Eu estou operando numa faixa de 900 MHz. Então, o receptor do Zigbee, ele já é um receptor diferente. Né? Eu posso encontrar ele no mercado, mas eu tenho que operar daí com pontos de acesso diferentes do que esses pontos de acessos normais, né, residenciais. É diferente do Wi-Fi. Então, a gente tem que ter receptores centrais né, diferentes. A grande vantagem dele é trazer essas frequências né, menores, por exemplo, frequências de 900 MHz, onde eu consigo transmitir com maior alcance, menor largura de banda e menor uso de bateria, menor potência em cima da antena. Muito bom. O que mais, Gaspar? O que mais que a gente tem? Isso. E a gente tem também as tecnologias legadas hoje que a gente tem de celular. Aí a gente pode falar aí desde o 2G, né, para quando tu tem pouca informação a ser transmitida, até o 5G, quando tu tem larguras de bandas grandes para transmitir. Aqui no caso o LTE é o 4G, né? Exatamente, o LTE é 4G, a gente está chegando aí o 5G, que a gente pode utilizar também. O problema a vantagem que a gente tem em cima dessas tecnologias é o uso da rede celular, que ela está amplamente espalhada por aí, então eu posso utilizar ela em zonas urbanas, né, posso utilizar IoTs espalhados em centros urbanos. Muitos desses IoTs que a gente encontra hoje, né, para fazer monitoramento de cidades inteligentes tendem a utilizar, né, as frequências, né, as tecnologias já de celular que a gente já tem. No entanto, o problema dele é o consumo. Eu até falar sobre essa questão da malha, né? Tem a questão até de logística, né? Quando você precisa de uma cobertura muito ampla, né? Uma cobertura pode trabalhar ampla. Né? A vantagem do celular é que isso daí já está, essas malhas já estão prontas dentro das regiões urbanas, né? Por isso que o pessoal de cidades inteligentes, que eles tentam botar aqueles semáforos inteligentes, essas tecnologias, eles gostam de utilizar, né, o uso do celular. O problema dele é o consumo. Né? A gente sabe muito bem que um celular, por exemplo, dura 1 dia, 2 dias, enquanto tu tem um dispositivo IoT, né, em campo, ele tem que durar semanas, anos até, né, de uso. Então, normalmente, quando tu tem LTE, ele está ligado em rede elétrica, né? Então, por isso que ele pode ser utilizado, por exemplo, para fazer monitoramento de semáforos, né? Monitoramento de dispositivos que possuem rede elétrica próxima. Ou então que consiga ser recarregado em algum momento, né? Consiga ser recarregado em algum momento. Perfeito, perfeito. Certo? E aí a gente entra, né, nos Low Power Ones, que é os LPs Ones, certo? Qual é o objetivo delas? É tu conseguir ter essa abrangência de longo alcance, aí a gente está falando de quilômetros, né, com baixo consumo. Isso daí é muito utilizado na indústria e na agricultura, principalmente em IoTs, quando tu tem em zona agrícola, onde tu não tem, por exemplo, nem sinal de celular, né, e tu não vai conseguir, por exemplo, espalhar pontos de acesso em áreas muito grandes, que nem tu tem, né, em grandes campos, né, de plantações e coisas do gênero. Tu precisa ter tecnologias que elas tenham baixo consumo de energia, de modo que eu consigo jogar elas dentro, né, de uma plantação, por exemplo, e eu não preciso estender cabos
né, de ou rede trocar elétrica, bateria, né? ou ficar trocando bateria o tempo todo. E ainda assim ela tem um longo alcance, de modo que eu só consigo ter um ponto para conseguir gerenciar todo mundo, um único ponto de acesso à internet para conseguir ler todas as informações tem um lado desses IoTs. ruim disso, né? Que é a banda, né? Exatamente, né? Para te conseguir ter um low power WAN, né? Uma WAN de baixo consumo de energia elétrica, né? Tu tem que ter alguns drawbacks, algumas coisas, né, que tu vai ter que tirar fora, porque tu não vai conseguir tudo. A gente trouxe algumas tecnologias de LPWAN, a LoRa está sendo a mais utilizada, né? A LoRa vem de long range, o objetivo dela é atingir alcances até de 20 km. Né? Uma das grandes vantagens da especificação do LoRa é que ela é aberta, então eu consigo desenvolver, né, desde os dispositivos IoT até os dispositivos que vão fazer a recepção e transmissão dessa informação para a internet, por exemplo. Né? Ela trabalha com larguras de banda curtíssimas, na faixa dos 900 MHz, mas aí a gente está falando de transmissões abaixo de 1K, né, 1 kbit por segundo. Tem que mandar muito pouco dado. Muito pouco dado, né, com espaçamento bem pequeno, quer dizer, um espaçamento maior, de tempo, na verdade, né? de tempo, né? Mas elas têm baterias aí que duram até 10 anos, então eu consigo, com aquelas pilhas pequenas, né, inclusive aquelas pilhas de relógio, que se usa as redondinhas, a gente consegue ter aí durabilidade de até 10 anos em algumas delas. E tem uma questão até específica do LoRa, né? Você falou que é uma especificação aberta, mas tem uma questão de falta de padronização, né? Que depende aí do cenário. Tem o LoRaWAN, né, e o LoRa Exatamente. um pouco mais restrito. O problema do LoRa é o seguinte, como ele é um padrão aberto, né, existem algumas empresas que resolveram fazer alguns adendos, digamos assim, próprios delas, em cima do LoRa. Evidente que esses adendos, como não estão na especificação, é difícil de tu fazer a comunicação. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Nem todo o dispositivo que se diz como sendo um dispositivo LoRa, ele vai conseguir ser utilizado dentro do chamado da LoRaWAN, né? Que são as redes, né, que utilizam dispositivos LoRa em grande alcance, né? As wide areas, né, em cima desses dispositivos. A gente tem que tomar cuidado no fabricante em cima dele. O interessante é sempre tu procurar pelo, né, LoRa fabricante similar. Exatamente. E aqueles que têm a certificação do dispositivo LoRa. Aqueles a gente tem a noção de que vai funcionar legal. Perfeito. Tem mais algum? Sim, a gente tem a Sigfox. A Sigfox, ela é, digamos assim, uma concorrente na especificação do LoRa. Ela também é feita para trabalhar com, né, quilometragens grandes, né? A grande diferença dela é que, contrária ao LoRa, ela é fechada, certo? A produção de dispositivos IoT é aberta, ou seja, quem vai produzir um IoT tem a especificação e pode produzir ela. No entanto, os servidores e os gateways, aqueles dispositivos que seriam como se fossem os pontos de acesso, que vão receber o sinal e colocar esse sinal para a internet ou para servidores, eles são fechados. Apenas a Sigfox, a empresa Sigfox, tem a utilização desses dados. Né? Perfeito. Então, o grande problema dela é exatamente essa de servidores proprietários, mas ela é uma concorrente ao LoRa, certo? E a gente tem também, né, o Halo. O Halo, ele é uma especificação, né, da Wi-Fi Alliance, ou seja, a mesma que fez todas as especificações do 802.11 do Wi-Fi em si, né, que a gente tem o Wi-Fi 4, 5, 6, 7, a gente tem o Halo também, né, só que ela foi feita para dispositivos IoT. O objetivo deles é tu conseguir competir com a parte, né, do LoRa, que ela consumo consegue... de energia baixo. Exatamente, baixo consumo de energia, longo alcance, apesar do Halo, na especificação atual dele, ele está com alcances aí na faixa de 1 a 2 km no máximo, né, eles trouxeram essa especificação exatamente para competir com essa linha. Todos esses, né, que a gente está vendo do LPWAN trabalham na faixa de sub-GHz. Então a gente já pode ver também que o Wi-Fi é sempre de 2.4 para cima, 2.4, 5, 6. O Halo não, o Halo já vem na especificação de 900 MHz também. Perfeito. Né? Perfeito. E por fim a gente tem o NB-IoT. O NB-IoT, ele foi desenvolvido pelo mesmo pessoal que desenvolveu a parte celular, as partes do LTE, das redes 5 GHz, só que voltado
para IoT especificamente, né? Então aí a gente tem, de novo, né, o uso de low power, né, ou seja, baixo consumo de energia, né, conseguindo tu ter dispositivos aí que tenham com bateria simples durar um tempão ali dentro, mas utilizando tecnologias semelhantes às tecnologias de celular. Qual é a grande vantagem disso daí? Para uma operadora de celular, ela pode utilizar as mesmas torres que ela tem para o 2G, para o 3G, apenas com um upgrade, que nem eles estão fazendo upgrade agora de 5G, já pode fazer um upgrade também para se utilizar o NB-IoT. E aí permitir essa aplicação. Né? Então aí a gente tem mais um concorrente nessa área. A grande área que a gente tem, né, de IoTs vai ser nessa área de LPWANs. Perfeito, perfeito. E até em relação aos LPWANs, ou então no geral, né? Tem alguma tecnologia que não está madura, ou então por não seguir um padrão confiável, aberto, é algo que pode talvez não ter uma duração aí muito longa? Você vê algo que até você, na sua experiência pregressa de outros protocolos, algo que talvez destoe ali do que talvez seja durável? Por exemplo, falo nisso na parte do Sigfox, né, da parte dele ser proprietário. Existe um risco ali envolvido? Sim, as tecnologias que elas não são abertas, elas tendem a não conseguir ter uma grande abrangência no mercado. Né? O Sigfox é um caso clássico. Né? O Sigfox, ele surgiu, ganhou bastante mercado. Aqui no Brasil, inclusive, teve empresas que representaram a Sigfox. No entanto, ela está caindo em declínio atualmente. Exatamente porque o LoRa é aberto. Né? Apesar de ainda existirem algumas redes Sigfox, a tendência é que o LoRa venha dominar esse mercado, exatamente porque por ele ser um padrão aberto e ele está sendo mais aceito dentro das empresas. A gente passa a ter várias empresas que estão criando as grandes WANs, né? Ou seja, até em uso dentro urbano, o pessoal está começando a criar redes LoRa, né, para utilização, o que tende a deixar cada vez mais esses padrões proprietários, né, que nem o Sigfox em escanteio. Perfeito, perfeito. Bom, foi um aulão aí de tecnologias, né? Eu ia até recapitular aqui, mas foram tantas que eu acho que até eu já me perdi. Acho que o importante, né, Gaspari, é dosar, né, quem for usar, ou a empresa que for implementar uma dessas tecnologias para um determinado produto, levar em consideração essa questão do consumo, né? Exatamente. Da banda disponível, né? O objetivo do IoT é muito importante. Né? Se tu quer, por exemplo, fazer um IoT residencial, nas residências, o Zigbee está ganhando muito mercado. Né? Ele é um padrão aberto que tu pode utilizar, né? E, digamos assim, para curto espaço, que nem as residências, ele está sendo muito bem utilizado. Né? Agora, para amplos espaços, para a indústria 4.0, para a agricultura 4.0 que está surgindo aí a gente já começa a ter outros dispositivos que vão ser melhor emplacados. Então, o objetivo do IoT é fundamental para te escolher qual tecnologia que tu vai utilizar para transmissão. Perfeito, perfeito. Gaspari, muito obrigado aí pela aula, pela explicação, tá? E a você que nos assistiu até agora, muito obrigado aí. Se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreve no canal, muito importante pra gente, tá? E se também você tem sugestões ou dúvidas até de outros protocolos, não deixa de comentar aqui no vídeo, tá? Bom, pessoal, um grande abraço e até a próxima.